Boa tarde a todos, mais uma vez aqui fazendo esses estudos das nossas tardes de sábado. Hoje a nossa tarde fraterna com o tema Construindo o Mundo do Amanhã, um tema perfeito para a gente trabalhar nas proximidades do final de mais um ano de muito trabalho, de muitas realizações. E hoje a gente vai ter oportunidade de estudar um pouquinho sobre como construir esse mundo do amanhã, né, de forma melhor, mais produtiva, para que possamos dar a nossa contribuição nessa evolução. E como a gente sempre faz, vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz com o texto Não as Palavras, texto mensagem número 72. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras, contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia do coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Então, depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus, à nossa querida Alta de Souza, aos mentores espirituais e trabalhadores deste momento do estudo virtual. Agradecendo por estar em contato com essas palavras, agradecendo por esse momento que paramos e nos conectamos com a espiritualidade amiga e pedindo para que através dessa conexão, dessa pausa, possamos receber as bênçãos que necessitamos. Assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, esse tema de hoje, Construindo o Mundo do Amanhã, do livro Momentos de Sublimação, é um texto que a gente tem mais uma oportunidade, porque todos os estudos que a gente faz dentro do Espiritismo, eles estão relacionados com o entendimento de quem somos, de que mundo estamos habitando, para onde vamos após a morte do nosso corpo físico, e tudo isso para que possamos evoluir, para que possamos seguir na lei do progresso. Esse é o objetivo, é fazer com que esclarecimentos sejam trazidos para que cada um possa se melhorar, possa praticar a sua reforma íntima. E construir o mundo do amanhã tem a ver com isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai,
vamos lendo que esses mundos, esses diversos mundos que existem no universo, eles, na verdade, refletem a característica dos espíritos que ali estão, a vibração desses espíritos. Então, mundos mais inferiores vão ter, em sua maioria, predominantemente, espíritos com uma vibração mais inferior, espíritos mais primitivos, e assim mundos superiores vão ser ocupados, em sua maioria, por espíritos evoluídos, espíritos que já conseguem praticar o bem, né, em sua maioria. Então, quando falamos em construir o mundo do amanhã, queremos um mundo melhor, queremos um mundo de paz, não é isso que a gente deseja até no final do ano? Muita paz, um 2022, né? Estamos em 2021 agora, então um 2022 com muita paz, com muito amor. A gente está tão acostumada a falar isso para o outro, que será que nos damos conta do que estamos desejando? Como vamos conseguir? Será que a gente está desejando porque vai ter uma varinha mágica que vai transformar de um ano para o outro? E essa situação agora vai passar, uma situação que não estava resolvida, ela por mágica vai passar a se resolver? Se eu não tenho paz, amor no mundo, é uma varinha mágica que vai fazer com que em 2022 exista mais amor e mais paz, mais soluções para os conflitos? Não, é a nossa mudança que vai fazer com que esse mundo mude. E o nosso texto vai falar sobre isso, porque vai ser traçado um panorama desde o início, falando do passado principalmente antes de Jesus, porque Jesus foi esse marco que trouxe essas palavras, foi esse Espírito que trouxe essas palavras, que trouxe o esclarecimento e principalmente, como ele fala, ele não veio destruir uma lei, ele veio fazer praticar essa lei. Ele veio trazer a prática do amor. Então, Jesus foi esse marco. Por isso que nesse texto vem sendo descrito um antes de Jesus, através das civilizações. Tem um panorama histórico aqui, para quem estiver lendo o texto, acompanhando o texto. Então, existe esse panorama histórico antes dele, para que a gente possa chegar em Jesus e depois avançar para um futuro, que é quando chegamos no Espiritismo, trazido através do codificador Allan Kardec, como a gente está sempre falando aqui nos nossos estudos. Quem tem contato com o Espiritismo sabe que é desse jeito, né, que acontece. A gente fala sempre das 3 revelações. Então, o texto começa com ela falando de uma retrospectiva rápida, que é o que a gente estava falando agora um pouquinho atrás, né? Evocamos as grandes nações do passado que antecederam ao tempo de Jesus na Terra. Então, ela vai falar da Índia, depois ela vai falar da China, né? Vai falar da China multimilenária e o seu povo guiado pelo pensamento de Forri, Lao Tse e Confúcio. E aqui ela está falando dessas sociedades, dessas comunidades realmente multimilenárias, né? Vai falar das suas tradições, das glórias das dinastias, isso aqui está no texto, que engrandeceram ou se deixaram submeter aos povos vizinhos ambiciosos e escravizando várias vezes. A gente que acompanha um pouco a história sabe que antigamente, hoje existe ainda muita guerra. Se a gente liga a televisão, vai ter notícia de muita violência ainda, mas antigamente, antes de Jesus, a gente estava passando ainda por um período de conquista de terras, tinha aqueles grandes impérios. O que eram esses grandes impérios? Eles iam se formando através dessa agregação de outros territórios que iam sendo conquistados, e iam sendo conquistados à base de guerra mesmo, né? Então, antigamente, na hora que estavam sendo formados esses impérios, esses novos territórios, existia muita guerra. Por isso que ela fala que se engrandeceram essas dinastias ou se deixaram submeter aos povos vizinhos ambiciosos, escravizando-a várias vezes.
que também é algo que a gente percebe no estudo dessa história, desse tempo da formação dos territórios. Evocamos a Síria e a Babilônia, a Pérsia e os estados gregos, mais territórios antigos, mais povos antigos, que se celebrizaram pela beleza da filosofia, procurando interpretar os enigmas do universo, dando lugar às suas lendas, às magníficas narrações sobre deuses e criaturas humanas, os inolvidáveis historiadores, tais Heródoto, Tucídides, Posidônio. Os seus escritores ímpares, como Homero, Polieno, Plotino, seus filósofos desde Anaxágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, escultores e artistas que atravessaram os milênios. Então é trazido aqui para a gente alguns nomes, mas na história vamos ver muitos artistas, né? Aqui quando ela fala também das suas lendas, a gente também pode lembrar da mitologia, que já era uma tentativa de explicar como que acontecia as coisas do mundo, desde que o mundo é mundo, né? Como falamos, existe uma tentativa do homem de entender o que ele é, aonde que ele está, como que acontece a chuva, como que acontece o sol, da onde vêm as plantações. Então, antigamente era muito comum isso ser atribuído a vários deuses, né? Então, tinha o deus responsável pela fertilidade, tinha o outro Deus que era responsável pela agricultura, o outro Deus que era responsável por outra coisa, e assim, cada campo que o homem sentia necessidade de atribuir uma responsabilidade, uma causa que ele desconhecia, ele então atribuía a um Deus. Então vamos ter aí através disso o politeísmo, vamos ter também a coisa da mitologia, como falamos aqui, e vamos ter arte, filosofia. Aqui ele vai falar de Sócrates e Platão. No Evangelho segundo o Espiritismo, também lá no início, a gente tem essa parte do Sócrates e Platão como precursores ali do cristianismo e do espiritismo. Então, antes de Jesus, a gente vê que, de uma forma ou de outra, já existia todo um movimento de preparação, né, para algo que viria depois, para transformações ulteriores. Continuando aqui no texto, o texto vai falar, destacamos Roma, desde o seu nascimento nos pântanos do Lácio, fosse no Monte Palatino e no Quirinal. Não podemos olvidar os seus conquistadores, quais Júlio César e quantos outros, os seus imperadores Augusto, Tibério, Nero, Calígula, temerários e cruéis uns, nobres como Adriano e outros que deixaram as suas marcas e assinalaram com eloquência o período em que viveram. Então, ela aqui está falando desses imperadores, né? Roma e que, já que a gente estava falando há um tempo atrás dos impérios, o grande Império Romano que teve a sua ascensão e depois também a sua decadência, e aqui ela fala de alguns desses personagens que fizeram parte do Império Romano, e mais no finalzinho falando dos filósofos como Cícero, Adriano de Tiro, Asclepíades, Boécio, a sua herança helenista e os artistas, sua incomparável glória, decadência e destruição mais de uma vez. Então, o que a gente vai vendo, né? Quando ela vai trazendo, quando esse texto vai trazendo esses personagens, vai trazendo a ideia de ascensão, de decadência, de misérias, vai falando aqui dessa coisa da escravidão que aconteceu, o progresso, as mudanças, tudo que foi acontecendo no mundo, tudo para dar lugar a algo novo. E estamos falando então de transformação, porque esse é o objetivo do nosso texto, é falar de construir o mundo do amanhã. Entenda, vamos entender que o título é construir. Não é, de repente, como eu falei no início, fazer uma mágica. É algo que está sendo construído aos poucos. E se a gente traz para a construção mesmo, a construção de uma casa, como que ela é construída? Tijolo por tijolo, andar por andar. É devagar, é aos poucos. Existe um
processo para que essa construção seja feita. E nesse caso do mundo, nós somos esses tijolos. Nós somos as partes dessa casa que está sendo construída. Então, a mudança tem que acontecer na gente. A gente não aparece aqui, pelo menos não que a gente saiba, né, nessa existência, mas o nosso nome não aparece aqui como está aparecendo Sócrates, Platão, como está aparecendo aqui Homero. Nosso nome não está aparecendo aqui, mas somos igualmente importantes nesse processo e nessa construção. Aí, continuando, detemo-nos a reflexionar sobre Israel agora, o seu extraordinário conceito monoteísta, seus profetas, reis e escritores, a grandeza do Velho Testamento, que tanto estudamos aqui, né, até para termos um contexto histórico, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está baseado no Novo Testamento, mas a gente recorre ao Velho Testamento muitas vezes para entender certas coisas. Os seus construtores e inspirados missionários que estabeleceram códigos de relevante significação, qual Moisés, que também é tão falado nos nossos estudos, Elias, e a nossa imaginação tenta relacionar a sua grandeza com as escravidões a que seu povo esteve submetido várias vezes. Passa-nos pela mente a grandiosa Lídia, o seu rei poderoso, portador de fortuna incalculável e a destruição de tudo na batalha em que Ciro a conquistou, reduzindo a escombros. E aí, olha o que vem agora. Impérios aparentemente indestrutíveis foram devorados pelo tempo e por conquistadores temerosos, hoje reduzidos à penúria e aos destroços que atraem turistas desinteressados no seu passado destino. E aí, por que eu escolhi então ler esse texto a nossa leitura inicial, falando de não às palavras, porque cada vez está sendo mais necessário nos preocuparmos com a nossa reforma íntima, a nossa verdadeira mudança interna, e não só mais o que está externo, uma obra, uma grande igreja que vamos construir, ou uma grande modificação que eu falei, eu fui responsável por aquilo. É claro que grandes mudanças para o mundo, principalmente se forem mudanças positivas, elas não podem ser desmerecidas, elas vão deixar ali a sua contribuição, mas a questão é não se prender só a isso, porque o que importa de verdade é a nossa reforma íntima. Então, através desse exemplo que é falado aqui, desses impérios que tiveram o seu momento de ascensão, depois foram devorados pelo tempo e por conquistadores. E assim somos nós. Quando é falado ali no texto que precisamos ter muita força e sempre estar atentos a esses desafios externos, é porque somos esses impérios, muitas vezes, muito fragilizados, que a qualquer momento pode chegar o tempo, vai chegar o tempo e também esses conquistadores e podem nos derrotar. E no momento que nós, enquanto corpo de carne, e no momento em que as nossas conquistas externas elas forem desmoronadas, elas desmoronarem, o que vai sobrar? Se não é a nossa conquista íntima, se não é a conquista do nosso espírito. Então, é interessante porque através dessa dissertação que é trazida aqui sobre tantos impérios, tantas glórias que aconteceram e depois a decadência, vamos vendo não só a transformação, mas também a importância de deixar um legado real, um legado para a sociedade e dentro de nós. Precisamos estar atentos para que a verdadeira reforma íntima aconteça. Nesse báratro histórico e assinalado pelas calamidades, nasceu Jesus. E aí a gente chega então no nosso marco, como a gente falou no início. O rei singular, que mudou os conceitos vigentes, demonstrando a transitoriedade da existência física e a imortalidade do espírito. Então,
Já antigamente, antes de Jesus, já se falava da imortalidade, sempre comentamos nos estudos, falando da questão dos faraós, que eles se preocupavam em ter as pirâmides, porque eles queriam ter o mesmo conforto que eles tinham aqui enquanto encarnados, eles queriam ter depois de desencarnados. Então sempre se falou dessa coisa de ter contato com os mortos. Isso não é uma coisa nova, não foi também uma coisa trazida por Jesus, mas Jesus trouxe o amor, trouxe a explicação do amor e ele demonstrou, como é falado aqui, a transitoriedade da existência física e a imortalidade do espírito. Com palavras jamais enunciadas, renovou o pensamento humano e demonstrou a grandeza do amor, fonte geradora e mantenedora da vida. O amor, que é de verdade o que importa e que é de verdade o que a gente precisa aprender. Falamos toda hora, eu te amo, eu amo isso, eu amo aquilo. E por mais que tenhamos uma boa vontade, digamos assim, e uma tentativa de sinceridade no nosso amor, é intrínseco à nossa condição espiritual ainda não conhecer esse amor de Jesus. Então é por isso que precisamos batalhar, é por isso porque o mundo que a gente vive, a Terra agora nesse momento de provas e expiações, ela ainda oferece muitas tentações, ela oferece ainda muitos desafios e como eu falei no início, estamos ainda muito fragilizados. Por isso a importância do orar e vigiar o tempo todo, para que esse amor que ainda é como uma semente dentro de nós, ele possa frutificar e não morrer diante de uma dificuldade, diante de um desafio. Continuando no texto, mediante o seu exemplo de simplicidade e ternura, de compaixão pelo próximo, lecionou a misericórdia e renovou a compreensão em torno dos deveres que a todos nos cabem durante a vilegiatura carnal. Então, aqui tem mais um ensinamento. Vamos praticar o amor, vamos aprender o que é o amor. Como? Através do exemplo de Jesus, com simplicidade e ternura, que também é outro desafio, porque quando a espiritualidade nos traz os textos, nos traz as mensagens, elas falam de um ideal que a gente tem que perseguir, mas não é porque é falado ali que necessariamente vai ser fácil e que da noite para o dia eu vou conseguir. Por quê? Mais difícil do que conseguir o amor, do que praticar o amor, do que viver em comunidade, é fazer isso com simplicidade e com ternura. E é por isso que no finalzinho do texto da leitura inicial, ele fala: não ouvideis, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada. Está aqui, ele mesmo está falando. Na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Então é aquela conquista que é super difícil de conseguir, mas também quando a gente consegue, ela é eterna. É algo que já conquistamos, já é nosso. A sua mensagem, jamais ouvida igual, revolucionou os simples e oprimidos, os pobres e esquecidos, estimulando-os à vivência da solidariedade e do perdão, como normativas ditosas para alcançar-se a felicidade. Jamais houve quem o igualasse na dimensão do sacrifício e da beleza viva que apresentou em breve tempo e modificou os rumos da humanidade, né? E a gente sabe que Jesus foi esse espírito incrível que foi responsável por tantas modificações, mas que também encontrou desafios na sua jornada, também encontrou opositores, né? Até pela questão da crucificação, isso fica muito explícito, tá? Mas não existe dúvida de que ele foi um marco, de que ele foi responsável por essa mudança. Mulheres e homens notáveis, no entanto, desceram ao proscênio terrestre para reacender a chama do amor,
que foi apagada, a doçura da caridade e da humildade totalmente esquecidas, impedindo o crescimento intelecto moral das massas que lhes experimentaram a perversidade, padecendo perseguições inomináveis. Não puderam, mesmo com todas as armas da astúcia e da perversidade, impedir o progresso, que é a lei da vida, como a gente falou também no início. E a sociedade avançou pelas trilhas da ciência, que abandonou os rumos da religião e deu início à era do pensamento e da experimentação, renovando o mundo e a humanidade. Então, aqui, se a gente vai percebendo, é a trajetória mesmo histórica. Aqui, esse texto ele é um resumo do que veio acontecendo até agora. Então, aquele passado, antes de Jesus, Jesus veio, trouxe a palavra, o ensinamento. Depois, continuaram vindo homens e mulheres, trazendo novidades, trazendo mais ensinamentos, até que vamos chegar nessa separação entre a ciência e a religião, infelizmente de uma forma equivocada, porque a religião ela vai passar a ficar como uma coisa uma fé cega, como é falada no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? E vai ficar como uma coisa dissociada da razão, quando na verdade a religião é você estar ligado com o divino, é você estar conectado com o divino. Nada tem a ver com o que parecia, o que era pregado na época e o que foi responsável por ter essa rixa, né? essa separação entre a fé, entre a religião e a ciência. E com isso, o que aconteceu? Ficou uma separação entre os materialistas, né, e essas pessoas que acreditavam em algo além desse mundo. E aí, continuando, filosofias existencialistas e comportamentos destrutivos tomaram conta das criaturas humanas, que buscavam fugir das circunstâncias afligentes, tombando nas garras do materialismo e do utilitarismo. Então, com essa deturpação do que significava a religião, as pessoas simplesmente os materialistas, né, eles começaram a ir para esse lado, como ele fala aqui, do materialismo e do utilitarismo, que é o que a gente vê no nosso estado atual, no nosso mundo atual. É uma perseguição pela aparência, uma perseguição por bens materiais, por poder, por dinheiro, e que no final vai dando um vazio. E cada vez mais, aos pouquinhos, vamos percebendo na mídia, porque eu acho que também vai havendo uma necessidade dessas pessoas falarem, porque elas não estão mais aguentando, e elas vão confessando, elas vão falando, sim, eu tô viciado em droga. Sim, eu tô com depressão. Sim, eu tô com dificuldade de enfrentar a minha vida. Por quê? Porque ficam perseguindo. As pessoas ficam perseguindo coisas materiais, excessivamente materiais e principalmente só materiais, porque não tem problema a gente ter coisas materiais. Estamos no mundo material, precisamos dela, mas como estamos fazendo isso, né? Então, esse momento do texto aqui é falado justamente isso. Como aconteceu essa deturpação do que era fé, do que era religião, as pessoas quase que tiveram que escolher um lado. E nessa de escolher um lado, como a religião ela foi deturpada e foi algo difícil de ser compreendido, não, eu vou ficar com isso aqui, que isso aqui é provado. Eu vou ficar com a ciência, eu vou ficar com o materialismo. E foram atingindo o auge desse materialismo e se apegando a coisas vazias. As doutrinas religiosas, apegadas a interesses sórdidos, havendo olvidado o ser humano em si mesmo, permitiram que a falta de rumo imortalista facultasse o surgimento do individualismo, do sexismo e do consumismo, a que se atirou, estorcegando nas lutas do autoaniquilamento, da loucura, da depressão e do suicídio, que é o nosso panorama atual. E por isso, se estamos falando de construir o mundo do amanhã, precisamos, é urgente que façamos o nosso melhor para que, na medida do possível,
sem fazer proselitismo, né? Levemos o esclarecimento através de uma prece, através de uma conversa, através de um momento, às vezes, de silêncio, só ouvindo o que aquele amigo precisa nos dizer. Porque o materialismo, realmente, o consumismo, tudo isso que está sendo falado aqui está dominando o nosso mundo atual. E o resultado vai ser justamente isso: depressão, loucura e suicídio. Indubitavelmente, as conquistas da ciência e da tecnologia muito vêm contribuindo para tornar o mundo melhor, porque esse é o objetivo até, né? É tornar o mundo melhor, como ela fala aqui, como é falado aqui, libertar a humanidade de pandemias terríveis, proporcionar saúde e longevidade, facultar comunicações com a rapidez antes inimaginável, compreensão de muitos enigmas que fascinaram os antepassados, dirimir dúvidas e respeito de muitas superstições, mas não conseguiram enxugar as lágrimas que nascem no coração. Então a gente vê que a ciência e a tecnologia, ela vem trazendo um monte de coisas que ajudam no nosso dia a dia. Mas e o espírito? E as necessidades do espírito? O que a ciência está fazendo para ajudar? O que a tecnologia está fazendo para ajudar? Então, é aí que fica a nossa reflexão. E ela chega então, e o texto chega então, no surgimento do Espiritismo. Graças ao surgimento do Espiritismo, no século das luzes, foram restauradas as propostas de Jesus. Abriram-se os painéis da imortalidade, oferecendo dignidade à existência física. Surgiram novos labores em favor do próximo, assim como da natureza, e o mundo do amanhã vem sendo desenhado de forma segura, sem que ocorram a falência dos postulados da verdade, geradores da paz interior em todos. Os programas de construção desse mundo novo são os mesmos que se encontram estabelecidos no Evangelho de Jesus e que, aplicados devidamente, operam a dissolução do mal que ainda reside no âmago das criaturas humanas e ensejam a perfeita união entre o pensamento do bem e a sua ação ampla, sem deperecimento. Os seus fundamentos, estruturados na mais perfeita moral, facultam a fraternidade universal e convidam ao sentimento do amor, que deve ser a regra básica de todas as realizações. Então, nesse último parágrafo do texto, nessa última partezinha, é a dica. É a dica que fica, né? Como a gente estava falando no início, vamos ver como podemos construir um mundo melhor. No meio do texto, a gente já falou de Jesus, seguindo o seu exemplo, com simplicidade e ternura. E a outra dica aqui no final, usando, praticando a mais perfeita moral, porque é ela que vai permitir a fraternidade universal e vai convidar ao sentimento de amor. E a gente percebe que esse convite, ele já foi feito há muito tempo, desde que Jesus esteve aqui conosco. Já fomos convidados a praticar os seus ensinamentos, a praticar o amor. Então, o convite já foi feito. Essa construção do mundo do amanhã já está sendo realizada. Já estamos nela. O mundo do amanhã já está sendo construído, porque o futuro ele já é construído no presente. Mas se ainda quisermos um amanhã melhor, cada vez melhor, precisamos nos melhorar, precisamos nos modificar com ternura, com simplicidade, cuidando da nossa moral, da nossa reforma íntima, aceitando esse convite de Jesus e sempre, quando a gente tiver oportunidade, convidando aos outros também, para que possam participar desse banquete, para que possam participar desses ensinamentos e usufruir dessa sensação maravilhosa que é estar se melhorando a cada dia. E assim, com esse sentimento, tendo a certeza de que estamos sendo amparados, não vamos ser afetados pela loucura, pela depressão, por essas
vicissitudes que tanto assolam a nossa sociedade, a nossa comunidade no mundo atual. Então, façamos a nossa parte, porque a partir do momento que a gente faz a nossa parte, a gente vai sim construir um mundo melhor. A gente vai sim construir o mundo do amanhã, né? E já que estamos nos aproximando do fim do ano, eu deixo aqui os meus votos, né, em nome também da Casa de Alta de Souza, para todos vocês encarnados e desencarnados que estão escutando esse estudo, esse texto. Votos de 2022 com muita luz, com muita paz, através da mudança de cada um. Que nós possamos continuar nessa caminhada e que o nosso 2022 seja maravilhoso e já seja parte desse amanhã cada vez melhor. Então, fiquem todos com muita paz. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, amigos espirituais, mais uma vez, muito agradecida por esse momento, muito agradecida por ter reforçado essa mensagem e esse convite de que o mundo melhor se faz a partir da nossa modificação, se faz a partir da gente. Que possamos nos melhorar, que possamos servir, que possamos ajudar sempre e aceitar esse convite feito pelo nosso modelo e guia, nosso Mestre Jesus. Um feliz Ano Novo, um lindo Natal para todos. Assim seja, graças a Deus.